Olá pessoal, venha para o mundo incrível da biotecnologia. Estamos aqui nesta videoaula para mostrar para vocês a biotecnologia e tudo ligado à tecnologia da biologia. Entre no mundo incrível da biologia e suas tecnologias. Entre no mundo incrível da biologia, que é Rodrigo Berhardt, e você entrará no mundo tecnológico da biologia. Novidades científicas, o mundo do conhecimento biológico e também tudo sobre tudo sobre a área de biologia. Confira nas nossas aulas. Herbert Richards. Você verá um mundo incrível de biologia. A biologia como você nunca viu. Novidades sensacionais do mundo científico, na área de saúde, na área do agronegócio, em todas as áreas da biologia. Um grande abraço a todos e até as próximas vídeos. Nessa videoaula inicial, iremos ter um aulão de biologia para vocês. Neste aulão, falaremos de biotecnologia. A bio é pop, bio é tech, bio é agro, bio é tudo. É ou não é, galera? Preste atenção nesta área incrível. Esta área incrível da biologia. Fantástico hoje, segredos da biologia que você aprenderá. Vem com a gente nesta série incrível de biologia. Um grande abraço. Vamos começar então a aula de biotecnologia. O que é a área de biotecnologia, pessoal? É a união de ciência e tecnologia ligados aos seres vivos e os seus usos, tanto pela sociedade humana quanto para o conhecimento básico da natureza e de outros aspectos, como a ecologia, como as patologias, as doenças, todas essas áreas coligadas. Então é isso que a gente vai ver hoje, a interação dessas diferentes áreas, principalmente de tecnologia e das ciências naturais, para produzir bens, assegurar serviços, criar novos produtos, novas tecnologias que serão usadas no dia a dia, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, na sua roupa, alimentos no supermercado, enfim, uma série de outros materiais que a gente vai utilizar. Bom, a grande área da biotecnologia é uma mistura de engenharia, biologia e química, representando então uma mistura de áreas como microbiologia, bioquímica, genética, engenharia, química, informática, todas as demais áreas. Um mundo incrível de alta tecnologia e às vezes tecnologias muito antigas que mesmo hoje são utilizadas, como o melhoramento genético feito por cruzamentos entre os seres vivos, né? Os agentes biológicos que a gente vai estudar são os micro-organismos, células, moléculas, enzimas, anticorpos, todas as substâncias ligadas de alguma maneira aos seres vivos, tá legal? Neste mundo incrível da biotecnologia, venha com a gente, Herbert Richards. Bom, continuando então essa área, aqui você está vendo exemplos como copinho feito de mandioca, substituindo totalmente o plástico, usando então polímero retirado das fibras da mandioca, que não poluem, não emitem grandes quantidades de poluentes, não agridem a natureza e se biodegradam facilmente com a utilização de bactérias, que mesmo no solo, naturalmente, podem quebrar essas substâncias. Então é um bioplástico. Outro grande produto da biotecnologia atual é o uso de transgênicos. É ou não é, galera? O uso de bactérias para a produção, por exemplo, de insulina. A insulina, como vocês devem saber, ela é utilizada para colocar a glicose dentro da célula. É um hormônio proteico, um peptídeo, né, uma pequena proteína, que vai colocar a glicose dentro da célula para ser processada pelas mitocôndrias, para serem quebradas e gerar energia. Ou seja, a insulina ela é fundamental para gerar energia nas células, tá legal? Além, claro, dos açúcares e das substâncias que vão ser quebradas. Então ela pode ser utilizada em tecnologias de biologia, veterinária, medicina, indústria farmacêutica, cosméticos, química, petroquímica, bioplásticos, energia, novos materiais, novas fibras,
A área de ecologia também, como a reciclagem de materiais, que vai ser muito importante no futuro, tá? Então é muito legal. Então a união dessas áreas forma o que a gente chama de biotecnologia, beleza? E qual é o histórico da biotecnologia? Nessa aula inicial a gente vai falar disso. Há milhares de anos já se fazia a produção de pães, vinhos, queijos, iogurtes e outras substâncias, tá? A cerveja, por exemplo, no Egito, né? Então na agricultura também já utilizavam-se micro-organismos há 200 anos atrás, por exemplo, para controle de pragas, tratamento do solo, bactérias fixadoras de nitrogênio para aumentar o rendimento de colheitas, melhorar a adubagem, tudo isso envolvido então biotecnologia, tá? Então quais são as áreas de maior importância na biotecnologia industrial nos dias de hoje? Bebidas alcoólicas, fermentados em geral, como o etanol, que vai produzir combustível, é ou não é, galera? O combustível etanol ele é extremamente versátil, você usa em limpeza, uma série de outras, extração de substâncias de plantas, outros fermentados como queijos, pães, solventes, vitaminas, antibióticos, aminoácidos que são extraídos de proteínas, tratamento biológico de resíduos, os iogurtes fermentados de leite, proteínas, uma série de enzimas especiais para a produção de sabão, em pó para fazer roupa, para limpar roupa, né? Então você tem uma gama enorme de substâncias que são alteradas com o uso de micro-organismos, da química orgânica, etc. Tá? Todos os procedimentos industriais que podem utilizar a biotecnologia, que é a tecnologia que usa os seres vivos para a manipulação de aspectos ligados à produção de produtos. Tá? Então lembrem que, por exemplo, os fermentados industriais têm importância industrial gigantesca. Indústria de tecidos, cultura de tecidos e células, as células tronco, a regeneração na saúde, muito importante essa área no futuro da medicina e no presente já. Clonagem. O ser humano faz clonagem há 20 mil anos ou até antes. Clonagem de plantas, pega-se um galho, faz um enxerto, etc. São tipos de clonagem. Tá? O uso de clonagem de plantas é muito comum. Agora, clonagem animal começa em 1997 com a ovelha Dolly, né, na Escócia, né, e por Ian Van Moot, que foi o primeiro a produzir então uma ovelha clonada de uma outra ovelha, ok? E isso se desenvolveu de tal forma, aqui no Brasil a gente já tem grande tecnologia no agronegócio, a Embrapa Brasília produziu a primeira bezerra chamada Vitória, que durou 10 anos, que foi um feito científico, e outros países fazem isso também, os grandes países desenvolvidos do mundo, em países em desenvolvimento como a China, a Índia, o Brasil, a Argentina e outros, tá? Colômbia, o Chile, que fazem clonagem, outros países também, Turquia, né? Análise de DNA. A análise de DNA é muito utilizada em testes de paternidade, em soluções de crimes, tá? E também em outras situações como acidentes, para identificação de pessoas, análise também de genética, de substâncias, de plantas, para a gente saber, por exemplo, sobre o DNA, dá para saber qual é a genética de determinado ser vivo que a gente quer utilizar. Transformação genética também, o uso de transgênicos, muito utilizado hoje na lavoura, soja transgênica, né, etc. Bactérias produtoras de insulina, que a gente já comentou, e diversas outras tecnologias que vão surgir. O uso de micro-organismos na agricultura, um grande exemplo é a Johanna Dobereiner, no Brasil, grande estudiosa da Exalc, da USP, estudou os solos do Brasil e as interações com as bactérias, micro-organismos, que facilitavam a aquisição de nitrogênio. E existem milhares de casos que podem ser utilizados, por exemplo, micro-organismos para controle de insetos, controle de bactérias, etc. São predadores naturais que vão matar as pragas da lavoura e outros tipos de substâncias que podem também melhorar a saúde humana, a saúde animal. Produção das vacinas. Existe um longo histórico de vacinação, que a gente poderia falar assim, né, que era a variolação, né, anterior à vacinação, que começa em 1796 na Inglaterra, cientificamente falando, ligado à medicina, né, as primeiras vacinas
foram feitas na Inglaterra. Porém, sabe-se que na Mesopotâmia, na Turquia, na Índia, já se utilizava vacina, na China, com restos de feridas de pessoas com varíola, e eram colocados em espetos e aquecidos e inoculavam nas pessoas, causando um tipo de vacinação que não era tão eficaz como a vacinação de hoje, mas já dava efeitos na estimulação do sistema imunológico, na produção de anticorpos, tá legal? O melhoramento genético, muito utilizado na Mesopotâmia, nas primeiras civilizações humanas, para a melhoria das criações de animais e de plantas que o ser humano queria extrair produtos delas. Então, por exemplo, o milho foi melhorado na América do Sul e Central, a batata, o trigo, laranja, outras variedades que foram melhoradas ao longo de milhares de anos. As vacas eram selvagens, cavalos, etc. O ser humano consegue melhorar as ovelhas, aumentando a quantidade de lã, etc. Né? Causando então reprodução sexuada, mas dirigida pelo ser humano. Okay? E a produção de fármacos, que é a produção de remédios, de antibióticos, de produtos quimioterápicos e outras substâncias importantes que vão criar então toda uma tecnologia, uma indústria interligada na área de biologia. Tá legal, galera? Eu acho que vocês têm uma visão global agora, tiveram uma visão global nesse slide, beleza? E aí, basicamente, então, uma área multidisciplinar, bioengenharia, sistemas de controle, engenharia química, biologia química, e aí vai, tá? Toda essa área interligada. E tem as áreas específicas, biotecnologia branca, áreas industriais, a vermelha, área de saúde, vitaminas, vacinas, remédios, biotecnologia verde, na área do agronegócio, preservação ambiental, etc. Biotecnologia azul, na área de indústria de alimentos, química, indústria farmacêutica de energia, onde se usa organismos aquáticos, tá? Na área azul. E é isso. Então o conceito final é um conjunto de técnicas, a biotecnologia, que utilizam seres vivos no desenvolvimento de processos e produtos, tá legal? Então, basicamente você tem aqui o histórico, depois vocês dão uma paradinha para olhar. Na Suméria, cerveja e o vinho, mas acredita-se que a cerveja no Cáucaso já existia há 20 mil anos atrás, primeiras bebidas, né, alcoólicas. Então é um uso muito antigo. E a gente ao longo das aulas vai ver então todas as aplicações da biotecnologia, tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula inicial sobre a área de biotecnologia. Fique com a gente. Preste atenção nas videoaulas. Clique em inscrever-se, curte o canal e fique por dentro então do sininho. Clique lá no sininho para ter as novidades do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.